Fala, galerinha iluminada! Eu sou o Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um. Eu estou aqui para levar vocês a outro patamar de eletricista. Então, a nossa missão aqui é que você, eletricista, dobre seu faturamento. Estamos juntos aqui nessa missão para melhorar esse patamar de vocês, tá? Hoje eu estou trazendo aqui mais um tema que é o seguinte: como ter segurança em indicar luminárias. Pode ser ali um LED, uma lâmpada, uma luminária que vai lâmpada, uma luminária painel de LED, uma luminária placa de LED, né, que a gente fala LED integrado, pode ser questões relativas a driver, peças que vão ter dimerização, então eu vou ter um driver ali dimerizável, o LED que vai dimerizar, vai usar com automação, não vai utilizar com automação, é só num pulsador comum ou de girar analógico. Então, são situações que o LED ele se torna mais adequado a isso, né? Lógico que a gente tem desde o mais básico de uma lâmpada bulbo e tubo LED, né, que a gente chama de tubo LED, que tem em qualquer lugar, home center elétrica, lojas de iluminação, que você tem lâmpadas aí baratas mesmo, assim, abaixo de R$10. Então, você vai pegar a lâmpada e simplesmente vai ter o efeito básico lá de deixar o local iluminado, mas podemos pensar em luminárias com alta performance de fluxo luminoso, no qual você vai ter ali um escritório, um ambiente de trabalho, que aquela luminária, hoje tem os perfis de LED bem fininho, vai ter um rendimento tal que vai fazer com que aquele ambiente fique iluminado corretamente. Então, mesmo um perfil fininho, temos perfis de LEDs que tem consumo ali com fita 4.8, vai aumentando, né? Nisso o fluxo luminoso acompanhando. Então vai 400 lumens, 600, 800, até 2.000 lumens por metro. Você tem ali perfis, tá? Com alta performance no LED, tá? Então você tem tanto com fita de LED com placa de LED, usando um driver bacana, você tem essa situação. Com essa situação de ver e conhecer as luminárias corretas, num exemplo desse do perfil, você vai ter uma situação, por exemplo, que o mesmo perfil fininho desses mais tradicionais, você tenha uma luz de efeito. Então você usa um perfil fininho para ali um nicho da prateleira, e aí você começa a utilizar um perfil com fluxo um pouco maior. Então, nisso você vai ter um perfil que ele ilumina 600 lumens a 800 lumens e você coloca ali. Falando em watts, normalmente é uma fita 7.2, 9.6 watts, tá? Mas é que a gente tem que começar a falar um pouquinho aí de lumens, que é o pacote de luz que sai da luminária. Aí você vai colocar embaixo ali do armário da cozinha para iluminar a bancada, porque o que acontece? Nós fazemos sombras, né? A luz está vindo aqui de cima, fazemos sombra aqui, eu deixo de iluminar, eu sou o cara que está obstruindo aqui essa luz para a pia e atrapalha o que a gente chama de ambiente de trabalho. Nisso, o perfil ou uma fita de LED ali, você coloca essa luz ali e fica bacana. Aí você fala, pô, mas dá para colocar com fita? Dá para colocar com fita, dependendo do jeito que é a marcenaria. O que o perfil ganhou uma popularidade? Porque além de ele proteger a fita de LED da umidade, do vapor, ele não faz ele filtra aquele monte de pontinho de LED e diminui o reflexo ali da pia. Então, são detalhes que você vai conhecendo. Então, você vai falar para o cliente, pô, aqui é bacana a gente utilizar um perfil de LED, porque você vai tirar aqueles pontinhos, né, que vai refletir naquela sua pia, principalmente se for uma pia com cores claras, né? Uma pedra branca. Então vai refletir e vai voltar aqueles pontinhos e aí vai ter uma questão que nós, quando planejamos iluminação, devemos evitar, ofuscamento, tá? Então devemos evitar esse ofuscamento na nossa vista aqui, né? Para não ficar... Então nós temos que valorizar os efeitos. Eu particularmente adoro luz indireta, então quanto mais efeitos de luz da onde a gente não está vendo a fonte luminosa, melhor. E aí, quando não é uma luz indireta, é uma luz com um difusor, ela ajuda a filtrar e também diminuir um pouco esse ofuscamento. Então, o perfil é bacana. Estamos aqui falando de opções. Falando um pouco nisso, você vai ter uma noção de valores, porque só a fita sozinha é o valor. Com o perfil, vai estar essa fita dentro de um perfil de LED. Sabemos que o alumínio não está barato. E aí você, dependendo o perfil, você dobra, ou triplica ou quadriplica o valor. Então, tem locais para utilizar e vai ser de acordo com o projeto. Então, o que eu estou querendo dizer aqui nesse início é que dependendo do cliente, dependendo do projeto,
com o arsenal do seu conhecimento de luminárias, principalmente, de LED em geral, você vai saber indicar uma ou duas opções mais adequadas. Você pode indicar, por exemplo, um perfil de LED, aí que eu estou dando esse exemplo embaixo da cozinha, mas de repente a Sanca, é bacana ter um perfil? É bacana ter um perfil porque protege da poeira e geralmente nós no dia a dia não limpamos a Sanca, deixamos lá a fita largada lá, por exemplo. Mas aí nessa opção você pode falar, pô, dá um trato aí legal nessa Sanca, tira todo o pó, pode pôr uma fita? Pode pôr uma fita. Se vocês puderem colocar um perfil de alumínio, pode ser reto ou aqueles triangulares, é legal para colar a fita, tá? Principalmente as fitas 12 volts e 24 volts. É legal porque se aumenta a durabilidade da fita, a dissipação de calor, tudo mais. Vocês podem utilizar aquelas fitas plug and play? Pode. É uma opção mais barata e para a Sanca vai bem. Ela já tem o IP para proteger da poeira. É o único local que eu uso esse tipo de Sanca, tá? Não vai me usar em piscina, em locais molhados, porque a fita tensão de rede direta corre até risco de vida. Já vi gente usar próximo desses locais. Cuidado, tá? E aí eu cheguei a comercializar a lâmpada a R$ 200, para vocês terem uma noção aí, uma Parvite de Merizava, que hoje você encontra por 60, 80, né? Então mudou muito o mercado, hoje a lâmpada é melhor do que era antigamente. Então, quando você ia conversar com o cliente sobre a importância do LED e tudo mais, geralmente a gente falava de custo, até hoje, né? Falamos em custo-benefício. O que que é isso? Você vai no local aonde vai utilizar mais a luminária, onde vai usar mais o LED. Então, nessa situação, você vai ter o seguinte, aonde que hoje a família, falando em costume tradicional, tá? Vamos assim, 90% dos casos hoje, utiliza mais a sala e a varanda. Hoje os apartamentos, muitos têm varanda, aquela área social e cozinha, porque todo dia vai cozinhar, fazer a janta, o almoço, beleza. Então vamos falar que esses três locais são tradicionalmente os mais utilizados. Então nisso, pô, vamos fazer um investimento aí nesses locais, porque vai utilizar mais horas por dia. O retorno do investimento dessa economia que o LED gera se paga em 1 ano, em 2 anos. Agora, se você for pôr num quartinho, numa dispensa que usa pouco, são utilizados nem meia hora por dia, e aí o investimento do LED não se pagava, e muitas vezes a gente utilizava fluorescente, incandescente ou halógena mesmo, tá? De Croica, Par 20, R70 e toda a variedade que a gente tinha aí tem, né? Ainda existe halógenas, incandescentes e fluorescentes, falando de residencial. Aí é essa primeira situação de opções do que utilizar, só para vocês terem um briefing. A maioria conhece os produtos, né? Mas a gente quer entrar um pouquinho mais a fundo com dicas do dia a dia que vocês podem ter, falando do LED em si, uma noção de que esse produto ele tem uma qualidade maior e não vai prejudicar o seu trabalho no dia a dia. Qual que é a ideia? A ideia é que vocês indiquem um produto, podendo especificar até opções de marcas, e aí, quando o cliente for comprar, ele tem uma segurança que esse LED vai ter uma alta durabilidade, que ele tem uma qualidade bacana e tudo mais. Porque se ele for comprar qualquer coisa, o que vai acontecer? Ele vai ter qualquer coisa na casa dele. E aí, o seu trampo ali, você foi, indicou uma luminária, e aí depois passou, sei lá, 3 meses, o LED está piscando, ou o fluxo luminoso dele diminuiu. Então, eu indiquei a luminária, o cliente comprou lá uma marca que eu nem conhecia, e aí deu ruim. E aí o que acontece? Às vezes, por falta de comunicação, o cliente vai falar, puta, o LED é porcaria, pô, o que você me indicou não foi bacana, eu acho que o tipo de luminária que você indicou não é legal, não presta. E aí, muitas vezes, o cliente, por não valorizar o serviço, né, feito por você, eletricista, fica numa saia justa que você acaba voltando lá e colocando sem cobrar, né? Porque você deu uma garantia lá de 6 meses das suas instalações elétricas, mas até o cliente entender que a instalação é uma coisa, tem a rede elétrica, a fiação, o quadro, e a luminária é um outro departamento, é o final, mas não tem a ver com a sua instalação, tem a ver com a qualidade da luminária. Só que aí coloca a luminária, ela começa a piscar, ou ela está mais fraca, ou sei lá, alguma outra falha que possa ocorrer, fica aquela situação de quem é a culpa? É do eletricista, é da loja, é da luminária, entendeu? Então, para evitar essa situação, evitar retrabalho
e vocês não perderem tempo, né, e não tomarem prejuízo, eu acho que é importante conhecer um pouco das luminárias e ativar aí a curiosidade e essa noção de que essa qualidade vai trazer um resultado final para o trabalho de vocês, tá bom? Quando o cliente percebe que não tem nenhum problema na obra, ele vai falar, putz, vem aqui o Bruno eletricista, lá, o Ademilson, o Lucas, o Paulo aqui, foram, instalaram, indicou aquela luminária e, pô, não tive nenhum pau, tudo certo. Tudo funcionando. Ajuda a te dar credibilidade. Uma outra situação que vocês conseguem entender a qualidade do LED é a garantia. Se o fornecedor te dá 2 anos de garantia, você já tem um respaldo. Pô, deu 2 anos, então ele tá falando, pô, esse LED, esse driver tem garantia. Se der qualquer problema, eu vou te entregar um novo. Se for uma luminária, é aquela questão que eu falei. Às vezes tem que levar na empresa. Às vezes você vai ter um LED que o cara só te dá 3 meses, 6 meses de garantia, é muito pouco. Às vezes fica complicado aí para vocês terem esse respaldo. Então, se ele está dando menos garantia, vai ser uma peça mais barata, mas quer dizer que a qualidade está inferior. A garantia, ao meu ver, né, no dia a dia, opinião Bruno aqui, ela diz um pouco sobre a qualidade do LED, tá bom? Troquei recentemente uma luminária espanhola, na empresa MAN, desativou a operação aqui no Brasil, infelizmente, tá? E aí eu fui trocar, fazer um saque, não tinha mais um saque deles aqui, então a gente abria a peça, aí eu fui ver qual que era a corrente do LED, vá para ver qual driver utilizar. Peguei um driver, só que aí acendeu só a metade. Então eu fui primeiro pelo driver, nisso acendeu só a metade, eram 6 placas de LED. E aí tive que trocar todas as placas porque ia dar diferença um pouquinho de fluxo e da temperatura de cor. Avisei o cliente, cliente, seu Antônio. Aí eu fui, trocamos todas as placas e aí, ficou sensacional. E aí, assim, agora deu uma peça para ele, arrumada, com 5 anos de garantia no driver e nas placas. Mas, não teve problema. Agora, sossegado. Então, vai ser uma peça que eu estou tranquilo. Se eu fosse ali, de repente, colocar uma fita de LED, improvisar para pôr uma fonte qualquer, aí eu nem mexo. Esse é um exemplo bom. Ele trouxe para mim, eu fui primeiro na contato com a empresa e aí nisso não tivemos como solucionar com a empresa. Avisei ele, assim, Antônio, a Mantra não tem mais a operação e aí agora complicou. Mas eu vou tentar ver aqui LEDs compatíveis com a qualidade da sua peça, uma peça de design, tudo assim, muito louca a peça. Ela é um bumerangue, assim, parece que você joga assim e ela tem os braços contorcidos, muito bacana. Então, assim, aí eu cheguei e avisei ele. E aí eu tinha uma opção, ou devolver sem arrumar, ou tentar uma solução que desse certo. E aí eu falei, seu Antônio, não tem a Mantra, né, não está com a operação aqui, e eu não consigo resolver direto com a Mantra. Vou tentar com um nível de qualidade acima até, né, para ir para cima e resolver o seu problema. Beleza, aí eu fui, aí tinha a questão da medida da placa, que fosse compatível, tudo mais que eu comentei aqui, qual o drive ideal, quais são as placas. Consegui, achei, arrumei a peça. E aí falei, pô, seu Antônio, e antes eu avisei, vou conseguir, vou arrumar a peça do senhor, vai custar tanto, e falei, 5 anos de garantia o fabricante dá, então qualquer coisa você avisa a sua peça, então aí ele, 5 anos de garantia, então ele sabe que 5 anos, e assim, não é que daqui 5 anos ele vai ter problema, a peça é para durar aí 10 anos, né, ou mais, de acordo com o uso aí, mas ele sabe que ele tem, daqui 6 meses, se eu oferecer essa garantia de 6 meses pelo valor, não compensaria, eu poderia fazer com fita de LED, que ia custar 1/5 do valor, e daqui 6 meses dá problema, porque a peça ela foi projetada de tal maneira, a qualidade do LED e tudo mais. Então, só que dando um exemplo, eu dei um exemplo de um conceito de uma luminária que eu consegui fazer, mas pensando isso no dia a dia do seu projeto, da sua luminária que você vai instalar aí no cliente, tá bom? Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Gislene, sim, coloquei LED de qualidade na minha temperatura, na minha penteadeira e na cozinha abaixo dos armários aéreos. E de origem duvidosa no painel da sala, banheiros e meu barzinho. Os LEDs de origem duvidosa estão bem fraquinhos, sem o efeito desejado. Então, com relação a painel, tem de diversas qualidades, infelizmente a maioria é baixo nível,
O lado bom é que é bem barato, mas tem que ficar atento. Vai para painel que dá 2 anos de garantia, que são as melhores marcas aí, ao meu ver, tá? O Lourenço tem umas luminárias que não duram o tempo que indicam na embalagem. Isso aí. Hoje eu olho bastante a qualidade antes de indicar para compra. Então, esse é um problema. Muitas marcas aí de origem duvidosa, o cara simplesmente copia na embalagem deles as informações técnicas de um pessoal que trabalha com qualidade. E aí, na real, não é o que acontece. Estamos vendo aqui o exemplo da Gislene, por exemplo. Existem, eu não sei como, tá? O pessoal faz. Existe uma galera aí com relação a painel, é um negócio que o pessoal vê os meus vídeos, sabe que eu não sou um defensor de painel, tá? Em raras exceções, a gente pode utilizar, que tem o orçamento do cliente, que é importante, mas nos locais vitais, cozinha e escritório, para ter a questão de fluxo, eu nem ponho painel, eu já vou na placa, tá? Qualidade, você vai ficar mais tempo ali. Agora, se é um local que você liga, o banheiro eu indico placa, mas dá para negociar. O cara ligou o banheiro, vai utilizar pouco tempo, passa, tá? Corredor, às vezes um ambiente que é uma passagem, que você vai estar naquele ambiente menos tempo, beleza. Então a gente faz um balanço, mas ponha painéis de qualidade, que aí, como eu disse, a qualidade da garantia também de 2 anos ajuda. O que acontece? Quando a empresa dá uma garantia de 2 anos, o painel, para quem não sabe, você tem uma fita de LED dentro e ele corre a borda ali, né? Então é uma fita de LED com a fontezinha lá, com o driverzinho. E aí ele vai fazer essa iluminação na borda. Muitas vezes ela perde o fluxo, eles têm um esquema, alguns casos, de dar uma carga na fita ali. E aí o que acontece? Quando você liga na loja, o fluxo luminoso dela, você vê o acrílico iluminando tudo. Porra, legal, tá iluminando tudo ali. Aí passa, sei lá, 3 meses, o fluxo dela cai. Aí passa mais 3 meses, ela cai demais. Então, se você fosse medir lá com o luxímetro, você tem um painel que está dando 500 lux, daqui 3 meses ele está dando 400. Daqui 3 meses ele está menos de 300, 200 lumens. Aí você olha assim, a borda dele está iluminada e o meio já está com sombra. Eu tenho umas manias, né? Eu sei lá, estou no mercado, estou no shopping, eu olho para cima. Aí eu olho, aí eu vejo lá no shopping o corredor assim, ó, cheio de painel. Condomínio comercial, a entrada assim, eu fui outro dia, vários assim, ó, vários. Aí o painel começa a não trazer a luminosidade ideal ali para o ambiente, o cara começa a fazer um furo do lado e põe mais painel. Ele não entende que a potência dele não é suficiente para descer ali, de repente você com uma peça com placa teria mais fluxo e precisaria da metade das peças que tem ali, tá? Então, quando vocês forem entendendo um pouco mais no dia a dia dessa qualidade, na hora de vocês indicarem, vocês vão estar mais seguros para indicar, né? Isso daí, tá?